Bom, pessoal, mais uma aula de eletroquímica, né? Dessa vez vamos falar aí sobre agentes redutores e oxidantes. É uma aula bem introdutória também para as próximas aulas, né, que vão vir. Então, quem puder deixar o like e seguir o canal, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, na última aula a gente tinha visto ali as principais regras de número de inox. Então, agora, agente oxidante e agente redutor é o próximo passo do estudo. Então, o agente oxidante, ele vai reduzir. O agente redutor, ele vai oxidar. Então, o que acontece? Observem que é ao contrário. O agente oxidante, ele reduz e o agente redutor oxida. Vamos ver isso aqui na prática, né? Nessa reação química. Então, primeiro passo, a gente vai colocar o NOx em todas as moléculas. Observem, aqui o enxofre, o NOx é 2-. Então, 4-, logo o NOx do carbono aqui vai ser 4+, para poder igualar e dar zero, certo? NOx do enxofre, 2-, NOx do hidrogênio, mais. Então, 2+, 2-, zerou. Esse cobre aqui, substância simples, zero. Agora aqui, enxofre, 2-, logo o NOx aqui do cobre vai ter que ser mais. Então, eu tenho 2+ com 2-, zerou. Aqui no CH4, NOx do hidrogênio mais, logo eu tenho 4+, e o NOx do carbono vai ser o quê? 4-, para poder igualar e dar zero na molécula, né? Então, feito isso, a gente precisa identificar as variações de NOx. Observem aqui, por exemplo, o carbono, ele foi de 4+ para 4-, ou seja, ele reduziu. Ele foi de 4 positivo para 4 negativo. Ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante, certo? Então, observem agora, por exemplo, o cobre. Então, o cobre, ele foi aqui, ó, de NOx 0 para o NOx 1+. Ou seja, ele aumentou, né? De 0 para 1+. Se ele aumentou, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é o agente redutor. Então, sabendo disso, né, é só observar a variação de NOx. Então, quando eu tenho uma redução, o que acontece é o agente oxidante. Quando eu tenho um aumento do meu NOx, como esse aqui foi de 0 para 1+, ele oxida, logo ele é meu agente redutor. Então, bem tranquilo esse conceito aí, tá? Próximo exemplo aqui, para a gente também solidificar aí essa ideia. Observem aqui, eu tenho o bromo, NOx menos, o sódio NOx mais. Oxigênio NOx 2-. Então, o que acontece? Eu tenho 4-, o manganês vai ter que ser 4+ para poder zerar, né, a minha molécula. Observe aqui, né? Eu tenho o oxigênio 2-, o hidrogênio mais. Então, dá 2+ e 8-. Está faltando o que aqui? Um 6+, certo? Vamos continuar aqui. Observem, pessoal. Quando eu tenho nas reações o sulfato, certo? Ele sempre vai seguir a mesma regra de inox, não vai mudar. Então, se aqui o enxofre tinha 6+, aqui também vai, tá? Isso aí vale para o sulfato. E aqui, no caso, o oxigênio 2-. Então, eu tenho 8- com 6+. Então, o manganês vai ter que ter o quê? 2+ para poder igualar e dar zero, tá bom? O bromo aqui é substância simples, água, então oxigênio 2-, hidrogênio mais. Lembrando que a aula, né, introdutória está aqui em cima o link com relação ao número de NOx. E aqui a mesma coisa, ó. Eu tenho 2-, o enxofre vai ser 6+, o sódio mais, o hidrogênio mais. Então, eu tenho 8+ e 8-, zerou minha molécula, tá tudo ok. Feito isso, a gente precisa o quê? Identificar, né, a variação de NOx. Então, observem aqui, ó, o bromo.
O bromo foi de 1 menos para 0. Então, o que acontece? Se ele foi de 1 menos para 0, ele aumentou, ou seja, oxidou. Se oxidou, é o agente redutor. Agora, a próxima variação de inox vai ser o manganês. Observem aqui, tá? Ele foi de 4 mais para 2 mais, ou seja, reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Simplesmente é isso. Vamos fazer aqui esse próximo exemplo. Observem. NOx do oxigênio, 2 menos. Então, eu tenho o que aqui? 6 menos. Logo, o NOx aqui desse ferro vai ter que ser o quê? 3 mais, para poder igualar, né? E dar 0. Então, 6 mais e 6 menos. Aqui, esse carbono é substância simples, NOx 0. Aqui também, NOx 0, né? O oxigênio. O ferro aqui também, NOx 0, substância simples. E para finalizar aqui, né, o CO2. Então, NOx do oxigênio, 2 menos. NOx do carbono aqui vai ter que ser o quê? 4 mais, porque aqui eu tenho 4 menos para zerar a molécula. Finalizamos aqui. Então, vamos sinalizar o quê? A variação de NOx. Observem aqui o ferro. O que acontece? De 3 mais foi para 0, ou seja, reduziu. Se reduziu, é o agente oxidante. E agora, o que acontece? Observem aqui o carbono. O carbono foi de 0 para 4 mais, ou seja, aumentou, né? Se aumentou, ele oxidou. Se oxidou, é o agente redutor. Nesse próximo exemplo, pessoal, nós temos um exemplo de auto-oxirredução. É quando o elemento ele é ao mesmo tempo o agente redutor e o agente oxidante. Observem aqui, primeira coisa que a gente faz, colocar o NOx. P4, NOx 0, porque é substância simples. NOx do hidrogênio mais, do oxigênio 2 menos, do sódio vai ser mais. Para poder zerar aqui a molécula, 2 mais e 2 menos. NOx daqui do oxigênio 2 menos, NOx do hidrogênio mais. Tudo ok aqui. Nós temos agora aqui o PO2. Observem. NOx do hidrogênio mais, NOx do sódio mais, NOx do oxigênio 2 menos. Então, eu tenho 4 menos e aqui eu tenho 3 mais. Então, eu vou colocar o que aqui? 1 mais no fósforo. Igualou, né? 4 mais, 4 menos, zerei a molécula. pH3, o que acontece? NOx do hidrogênio mais. Então, eu tenho 3 mais. Qual vai ser o NOx aqui do fósforo? 3 menos. Finalizei aqui, né, a questão do NOx. Agora, eu vou identificar as variações. Observem. Aqui eu não tenho, né, variação. Eu vou ter a variação aqui no fósforo. Sendo que ele vai pegar aqui, ó. Observem que ele foi de 0 para mais, ou seja, aumentou. Se ele aumentou, ele oxidou. Se oxidou, é o agente redutor. Sendo que, ao mesmo tempo, esse fósforo também reduziu. Ele foi de 0 para 3 menos. Então, isso aqui é uma auto-oxirredução. Então, ele reduziu também. Ou seja, ele também é o agente oxidante, tá? Então, também existe esse caso. Para finalizar, pessoal, esse aqui é o nosso último exemplo. Observem aqui, vamos colocar o NOx, né? Do cloro vai ser menos, então eu tenho 2 menos. Então, aqui eu tenho o estanho, tá? Vai ser o NOx do estanho. Se eu tenho 2 menos, vai ser o quê? 2 mais. HCl, então... Cloro, NOx 1 menos, hidrogênio mais. Aqui nós temos o quê? Um peróxido, né? Quando a gente tem um peróxido, o que acontece? O NOx do oxigênio é 1 menos. E do hidrogênio, mais. Logo, eu tenho aqui o quê?
a molécula vai zerar. Então, tá tudo certo, né? Peróxido, o NOx do oxigênio fica 1-. Vamos continuar aqui. NOx do cloro, 1-. Então, eu tenho 4-. Logo, o NOx aqui do estanho vai ter que ser o quê? 4+. Para finalizar, a molécula da água aqui, tranquilo. Oxigênio 2-, hidrogênio mais. Coloquei todos os NOx, agora é só identificar o quê? A variação. Observem que o estanho, ele está indo de 2+ para 4+, ou seja, ele aumentou. Se ele aumentou, oxidou, logo é o agente redutor. Agora, qual é a outra variação? Observem aqui, né, que a gente tem o oxigênio de 1- para 2-. Ou seja, de 1- para 2-, ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante. Então, essa aula, pessoal, é só para a gente passar essa ideia de agente redutor e agente oxidante, que a gente vai utilizar na próxima aula de balanceamento por oxirredução. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!